no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar a nossa conversa aqui, jornalista Beto Almeida, com um assunto que vem na pauta do noticiário político, passa pelo Congresso Nacional, gera apreensão entre governadores e prefeitos de todo o Brasil, que é a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte. Tivemos na noite dessa terça-feira a votação do projeto de lei complementar pela Câmara Federal, que reduz essa alíquota para 17%. O projeto foi aprovado com ampla maioria na Câmara dos Deputados após ter passado pelo Senado, e a expectativa é que essa votação seja concluída agora pela manhã. Após finalizada a votação na Câmara Federal, o texto será enviado à Presidência da República para sanção ou veto, e pelas articulações feitas e pelo interesse do governo federal, não haverá atropelos na sanção do projeto de lei, que, repito, reduz para 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e também transporte. De um lado, fica a frustração para os gestores municipais e estaduais, que fazem cálculos de perdas bilionárias em relação ou em função dessas mudanças nas regras do ICMS. A partir de amanhã, talvez tenhamos uma nova realidade tributária quando o assunto é ICMS sobre combustíveis. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. São 7h21. Antes da entrada do jornalista Beto Almeida, vem o Sátrio Salles com informações. O governo federal e o Congresso Nacional correm para agilizar os meios para a redução dos preços dos combustíveis, enquanto a Petrobras sofre a pressão com a elevação do preço internacional do barril de petróleo e pode, a qualquer momento, anunciar um reajuste no litro do diesel e também da gasolina. A Petrobras tem feito alertas ao governo que há uma defasagem cada vez maior entre os preços praticados internamente e o valor do petróleo no mercado internacional, que tem subido nos últimos dias. O mercado estima que a Petrobras está vendendo o diesel e a gasolina nas refinarias com cerca de 20% de defasagem em relação aos preços internacionais. A estatal já disse diversas vezes que manter uma diferença grande de preços pode levar ao desabastecimento no mercado local, especialmente de óleo diesel, já que há uma necessidade de importação deste combustível. E com esse jogo de pressão para lá e para cá, as regras do mercado petrolífero, os consumidores não terão um alívio no bolso na hora de abastecer o tanque, seja com diesel ou com gasolina. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Agora sim, jornalista Beto Almeida. Olha, Luzinho, bom dia para você, para os nossos ouvintes. A gente tende a ver essas notícias que a gente vem tratando de redução de impostos como algo extremamente negativo. Eu tento ver como um saldo positivo. Não é que haja uma derrota dos governadores, claro que há, dos prefeitos, das entidades representativas, tanto do municipalismo quanto dos governadores, do Concefaz, porque quem está hoje arrecadando é natural que não queira perder nem um tostão. Mas quando a gente trata dessa alta carga tributária que a economia, que o setor produtivo carrega nas costas literalmente, e quando se trata do Congresso Nacional disciplinar, legislar sobre redução de impostos, isso deve ser visto também como uma coisa boa. Imagine você, qual foi a última notícia que você lembra, por acaso, que nós demos aqui, que nós ouvimos, lemos, falando de redução de impostos. Eu acho que o brasileiro talvez nem lembre. A gente só lembra de aumento de impostos. A gente só lembra de aumento de custos, de tarifas, de tudo. Então, vamos ver essa coisa pelo lado positivo que ela representa, que ela vai desonerar o bolso do trabalhador. Ela vai também desonerar quem hoje está preocupado com esta alta da inflação, que não é algo que está aqui restrito ao país, ao Brasil, que está restrito ao mundo. Está aí os Estados Unidos
correndo o risco de uma retomada de inflação com impacto mundial. Essa sim, uma coisa preocupante. Então, é o seguinte, surpreende, inclusive, porque você percebe claramente que lá não houve na Câmara dos Deputados, na votação um dia depois do Senado, e na Câmara o processo é muito mais complicado, porque o número de parlamentares é bem maior, Luciano. Então, o que aconteceu? Não houve um voto contrário a essa proposta de redução do ICMS na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, no sentido político, pode-se dizer, é também uma derrota para os governadores, mas tem as garantias, tem o fato de que tem as compensações, foram aprovadas emendas ao projeto que no Senado, que teve que voltar para a Câmara, por isso que essa matéria voltou depois para a Câmara, porque começou lá, e hoje, 9h30 da manhã, já está sendo retomada a votação, para exatamente fazer a votação dos destaques em separados, ou seja, tem rapidez, tem necessidade de que isso seja rápida, e a partir daí é votar as outras matérias restantes para complementar esse assunto, porque tem PECs para serem votadas também, projetos de emenda à Constituição. Então, os estados tinham uma preocupação enorme em relação, por exemplo, como era que ia ficar o direito da constitucional de 25% para investimentos em saúde e educação. Está garantido. A emenda que foi aprovada no Senado e foi mantida na Câmara dos Deputados tem, sim, a União vai ter que garantir que não haja redução nos repasses dos investimentos que estão previstos constitucionalmente para o Fundeb e para a saúde. Ok, isso faz parte do acordo, do mesmo jeito que foi consertado, vamos dizer assim, a preocupação que os governadores tinham em relação ao gatilho, a forma como ia ser feito esse gatilho, dizendo, a cada vez, por exemplo, que ultrapassasse as perdas de 5, no valor, no percentual de 5% em relação à cobrança de ICMS. Então, o que de fato mudou um pouco do Senado para a Câmara? Mudou o seguinte, lá no Senado, o próprio relator fez uma alteração. O que os governadores, na realidade, defendiam? Que a questão da perda dos 5%, ela fosse calculada, Luciano, sobre cada item. Por exemplo, no caso da energia, houve perdas superior a 5% com o ICMS, aí recupera. No caso dos combustíveis, especificamente na venda da gasolina, do diesel, do etanol, também a perda superior com o ICMS passou dos 5%, recupera. Na Câmara isso foi corrigido. Agora, o que ficou acertado é o seguinte, o valor é global. Qual é o valor global que os estados estão tendo de prejuízos em relação a perdas na arrecadação? Aí esse percentual vai ficar em 5% no valor global. Então são situações que você percebe, minúcias que foram importantes serem esclarecidas, corrigidas, mas que agora vai ser concluído na Câmara. Já foi concluído, só faltam os destaques em separados. Você faz uma leitura no campo de um aspecto extremamente positivo nessa apreciação, nessa votação desses projetos e também de uma proposta de emenda à Constituição Federal, PEC, que começa a tramitar no Congresso Nacional e cria as condições para a União recompensar os estados pelas perdas tributárias com essas mudanças no ICMS. Você vê o lado apenas positivo. Já o CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, estima que os estados irão perder pelo menos 115 bilhões de reais nessas mudanças do ICMS. Segundo ainda a entidade, as mudanças para as novas regras do ICMS não irão garantir preço mais baixo do diesel e da gasolina no bolso dos contribuintes. O CONCEFAZ diz ainda, diante das perdas drásticas e do cenário caótico a ser enfrentado pelos estados, o CONCEFAZ apresentou algumas propostas de emendas que buscaram mitigar os impactos do projeto, buscando a aprovação das propostas como a criação da conta compensatória do ICMS, a exclusão das taxas de transmissão TUST e TUSD, que são taxas de transmissão sobre energia elétrica, né? Matéria, segundo a entidade, estranha ao projeto. O projeto já passou pela Câmara Federal, como você disse, faltam alguns destaques que ainda podem alterar trechos do texto, mas sem comprometer a essência desse projeto, que tem por finalidade fixar em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica
e também telecomunicações. Vamos torcer aqui que essas mudanças no ICMS se convertam em benefícios para a população. Que o jornalista Beto Almeida esteja aqui na segunda-feira comemorando gasolina mais barata e diesel bem mais barato. Eu também vou torcer, jornalista Beto Almeida, que essas medidas deem resultados e que nós tenhamos aí uma retração na subida da inflação, assim como no controle dos preços dos combustíveis.